Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abre em Juízes, livro de Juízes, capítulo é o 16, verso 15 em diante. Juízes, capítulo 16. Nós vamos começar a ler do 15 até o 22, para a gente ter a base daquilo que nós vamos falar hoje. Eu quero deixar isso no seu coração bem guardado, que nós precisamos disso, viu, gente? A distração é o início de toda tragédia. Amém? A distração, preste atenção, hein? É o início de toda tragédia. Você já observou quantas pessoas vivem pela vida distraídas? Você já reparou que as pessoas estão muito distraídas? Amém? Em meio a essa distração, tanta desgraça acontece, tantas coisas ruins acontecem. E a gente vai ver aqui um homem que foi consagrado no ventre. Era um homem nazireu. Era um homem que era separado. Era um homem que era diferente dos demais. Era um homem cuja sua consagração, ele não poderia cortar cabelo. Ele tinha hábitos alimentares diferentes do nosso. Ele não podia beber bebida alcoólica. Ele não podia tocar em nada de morto, de defunto. Ele era totalmente separado por Deus. E a gente vai ver que a distração faz com que Sansão perde a unção de Deus. E nós temos que estar ligados, gente, porque o mundo vive distraído. Amém? Esses dias eu buzinei aí a menina com o celular na frente do carro. Eu buzinei umas 5 vezes. Ela não ouviu. Gente, é muita distração, mas é no meio da rua. Você buzina, a pessoa parece que está inerte, eu não sei. É muita distração, gente. O celular é bom, a internet é maravilhoso, distrai, mas peraí. Tamanha distração a ponto da gente não ouvir ou não entender o que está ao nosso redor. Aí não, né, gente? Amém? Então nós estamos vivendo, como eu falei no domingo, nós vamos viver daqui por diante um tempo de maturidade, porque muita gente pulou a etapa na sua vida e continuam pulando até hoje. E nós vamos ver um tempo também de muita distração, porque a gente vê as pessoas totalmente distraídas, andando na rua, totalmente aleatória tudo. Amém? E eu quero trazer dessa imagem aqui de Sansão, que o mesmo era nazireu, o mesmo tinha o poder de Deus, o homem tinha uma força, que a Bíblia diz que ele rasgava um cabrito como se rasgasse um papel. Tamanha força que esse homem tinha. Amém? E essa força vinha da onde? A história conta que a força vinha do cabelo. A história conta, mas não. A força dele vinha de Deus. A nossa força também vem de Deus. Amém? Sem Deus não força. Sem Deus a distração toma conta. E aqui em Juízes, capítulo 16, versículo 15, vamos ler esse texto. Então ele lhe disse: como dirás, tenho-te amor,
não estando comigo teu coração. Dalila falando para ele: já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Dalila, preste atenção, gente. Sansão começa a quebrar o princípio de Deus. Primeiro princípio que ele quebra: lá no começo ele se relaciona com prostituta. Amém? Ele foi consagrado no ventre da mãe dele para não se envolver com qualquer mulher, para não rapar cabelo, para não ter bebida alcoólica, não ter contato, para ele não se envolver, não pode alimentar de qualquer comida. Ele era separado para Deus, ele tinha os princípios dele. Amém? Mas tamanha distração, ele começa a quebrar princípio. E quando ele começa a quebrar princípio, ele começa a quebrar a força de Deus que havia nele. Amém? Quando nós começamos a quebrar princípios de Deus, a gente vai quebrando aquela força, aquela fé que a gente tem. E ele começa a quebrar o primeiro princípio: se relacionar com a mulher prostituta que não deveria. Amém? Ele começa a se relacionar com Dalila. Ele começa a se relacionar e a quebrar princípio, porque ele se apaixonou por Dalila. Amém? E Dalila envolvendo ele, e ele começa a se distrair. E você vai ver o que vai acontecer. Ó. E sucedeu, 16, que importunando ela todos os dias, esse que é o problema, com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até o que? Até a morte. Olha bem como é que começa, gente. Ele começou com uma brincadeira, ele começou com uma distração. Amém? A mulher queria saber onde estava a força dele, e ele ia brincando, ó, se me amarrar assim, assim, aí acaba a minha força. Aí ele ia lá e soltava, ele ia lá, está só brincando, se distraindo, enquanto isso ele está quebrando o princípio de Deus. Amém? Enquanto é isso, ele está brincando com as coisas de Deus. E ele começa, aí no verso 17, ó, abriu-lhe o coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-ia de minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Amém? Ele foi brincando, até que deitou no colinho dela, no joelhinho dela, e entregou o coração para quem não devia. Amém? Gente, quantas pessoas entregando o coração a Dalila por aí? Dalila não representa só uma mulher, não. Tem gente entregando o coração a coisas que quebram o princípio diante de Deus. Tem gente entregando o coração ao dinheiro, ao roubo, sei lá o que, quebrando princípios de Deus. Então veja que Sansão, ele era nazireu, ele era separado de Deus, ele tinha uma missão, e ele começa a quebrar princípios, brincando e se distraindo. Por isso que eu digo, a distração leva a gente a uma tragédia. Você vai ver o que vai acontecer aqui, de fato, era uma tragédia. E começou com uma brincadeira, e começou com uma quebra de princípio. E assim as pessoas vão quebrando princípio, e assim elas vão brincando com suas vidas, e assim elas vão brincando com Deus. No final ela nem sabe que tem mais Deus na vida dela. É o que vai acontecer com Sansão. No ventre o cara já era consagrado, no ventre ele já tinha um poder, ele tinha tanta força, gente, que ele brigava com 1000 como se estivesse brigando com um.
Ele tinha tanta força que ele rasgava o cabrito como se estivesse rasgando o caderno. Ele tinha tanta força, a unção de Deus estava sobre ele, que todo mundo tinha medo dele, que ninguém podia contra ele. Olha aonde ele vai entregar o coração, olha aonde ele vai cair. Esse é o medo de todos nós. Amém? A gente não cai em pedra grande não, gente. A gente tropeça em pedra pequena. A gente cai em coisas pequenas, em coisas insignificantes. O homem, depois de tamanha força, o homem, depois de tamanha comunhão com o céu, com Deus, ele entrega o coração a Dalila. Ele fala toda a verdade. Aí o que acontece no verso 18? Vendo, pois, Dalila que já lhe se abria totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que rapou as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e ele começou a provocá-lo e a retirar dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Por que o Senhor se retirou dele? Porque ele rapou as tranças? Porque ele rapou a cabeça? Não, porque ele quebrou princípios. Amém, gente? Ele quebrou o princípio. Ele tinha a totalidade de Deus. Preste atenção, gente. As tranças significavam a totalidade de Deus. Tanto é que ele tinha quantas tranças? 7. Amém? Nós já ouvimos falar que o número 7 é o número perfeito, é o número de Deus. Diga graças a Deus. Eram quantas tranças? Quanto espírito? Quanto espírito ele tinha? Está como dizer? Quantas igrejas de Apocalipse tinha? Quantas, gente? É só você falar 7, nada mais. Amém? Deus fez tudo. Em que dia que ele descansou? No 7. Quantos dias da semana tem? Quantas cores são os arco-íris? Quantos são as notas musicais? Quanto tempo de vacas magras? Quanto tempo de vacas gordas? Quantas vezes Nabucodonosor irá acender a fornalha? Quantas vezes? O 7 tem totalidade de Deus. Então ele quebra o princípio de Deus. Amém? Ele rapa as 7 tranças. A força não estava na trança. Amém? A força estava no voto, o qual foi feito no ventre da mãe dele, que ele quebra. Amém? Por quê? Por distração. Amém, gente? A distração dele, a falta do que fazer dele, fez com que o mesmo quebrasse os princípios de Deus. E é por esse motivo que quando ele procurou a sua força, cadê? Havia se perdido. Por quê? Porque ele quebrou o princípio de Deus. Muitas pessoas estão quebrando princípios de Deus. Muitas pessoas estão quebrando o ministério. Muitas pessoas estão quebrando o seu voto com Deus, a sua comunhão. Amém? Muitas pessoas estão quebrando algo com Deus por causa de Dalila. Amém? Por causa de distração, por causa de desejo. Amém, gente? Então a totalidade de Deus saindo do homem, o homem vai virar um homem comum. Amém? Gente, nós não somos mais um homem comum, pessoas comuns. Nós temos o ensinamento de Deus.
Nós temos o Espírito de Deus que conduz a nossa vida. Então, se a gente quebra esse princípio, a gente torna um homem comum. E um homem comum, por mais aparência de força que ele tem, ele não tem força nenhuma sem Deus. A nossa força vem de Deus, gente. Amém? A gente só tem o sopro de Deus. Se acabar esse sopro, já era. Acabou a força do homem, acabou a vitalidade do homem. Nós somos sustentados pelo Espírito de Deus. Nós necessitamos de estar aqui. Nós necessitamos de ser obedientes para não quebrar princípios, regras de Deus, não religião. Amém? Mas quebrar o princípio de Deus, que é a tua palavra, que são os seus ensinamentos. Amém? Você vê que ele quebra os princípios de Deus. Quantas pessoas estão quebrando o princípio de Deus? Quantas pessoas estão quebrando a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, para colocar a sua própria vontade? Foi o que ele fez. E quantas pessoas vivem distraídas? A distração é o início da tragédia. Amém? Olha a tragédia que acontece com esse homem. Vamos acompanhar para a gente finalizar. Versículo 20. E disse-lhe o filisteu: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei esta vez como antes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar o moinho. Amém? Olha a brincadeira, olha a quebra de princípio aonde chega um homem de Deus. Ele quebra o princípio, ele perde a força. Por quê? Perdeu a comunhão com Deus. Ele brincou com as coisas de Deus. Ele fez o que não era para ser feito. Ele quebra princípio. Para quem tinha totalidade de Deus desde o ventre. Amém? Ele começa a distrair, e a distração leva a ele viver uma grande tragédia na sua vida. Ele ficou sem os 2 olhos, arrancaram logo os olhos dele. Amém? Os homens eram tão bonzinhos que foram lá e arrancaram os olhos. Vamos arrancar os olhos dele, quero ver, não vai enxergar mais nada, não vai ter mais força para nada. Você quer pior coisa do que isso? Perder os olhos, perder a visão. É ou não é verdade? A história diz que quando o profeta perde a visão, é o cavalo que leva ele. Amém? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não perder a nossa visão, a visão espiritual. O ensinamento de Deus está na tua palavra. Diga graças a Deus. Então a gente vê que a totalidade de Deus significa o número 7. E se você procurar na Bíblia, você vai encontrar 7 para todo lado. Amém? Quantas são as cores do arco-íris? Quanto? 7. Certo. Amém? Quais são as notas musicais? Quantas? 7. Tá bom para tocar. Amém? São 7 castiçais? 7 igrejas? São 7 selos. Amém? O que significa esse 7? A totalidade de Deus na vida das pessoas. Amém? Você pode ver que está em tudo. O arco-íris são 7 cores. O dia da semana são 7 dias. Amém? Deus criou tudo no 7 e descansou. Amém? Você vê que a totalidade de Deus está na vida de nós, seres humanos. E nós não podemos quebrar esses princípios. Esse princípio foi dado por nós. Deus nos deu. Diga glória a Deus. Amém? Vamos a Lucas capítulo 14. Quero ler só esse texto, só para a gente entender uma coisa que eu acho que é importante a gente entender. Lucas capítulo 14, no versículo 15. Hoje o que a gente mais vê são pessoas quebrando princípios.
de Deus. Há ensinamentos que já não tem nem mais nada de Deus. É tudo do homem. Porque foi quebrado o princípio. Jesus, quando veio, falou: olha, eu não vim nem para mudar nem o i nem o tio. Eu vim para cumprir. Amém? Mas só que estão tirando o i e o tio não. Estão tirando as vogais, estão tirando o alfabeto todo, estão incluindo do jeito dele. E é por isso que o mundo está do jeito que está, por quebra de princípio. Amém? Lucas capítulo 14, Deus dá uma ordem, que Ele quer fazer uma grande ceia com todo mundo. É o que acontece com a gente aqui, né? A gente convida a pessoa que ela não desculpa. Amém? Mas é cada desculpa esfarrapada. E só Jesus, viu, gente? Olha o que diz o texto, ó. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão da padaria. Amém? Bem-aventurado que come pão onde? No reino. Que pão é esse que ele está falando? É aquele que a gente bota manteiga? Tem queijão, queijo, é esse? Ele está falando da palavra. Ele está deixando bem claro aqui, ó, feliz é aquele que come a palavra do reino de Deus. Amém? Feliz é aquele que não quebra os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus, põe em prática em sua vida. É isso que ele quer dizer. Feliz não é o que sobe monte, não. Feliz não é o que faz campanha, não. Feliz é o que pratica o que Jesus veio fazer aqui, nos ensinar. Então ele deixa aqui bem claro, ó, bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Porém ele lhe diz: um certo homem fez uma grande ceia, uma grande janta, um grande banquete, e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou seu servo dizer a seus convidados: vinde, que já está tudo preparado. Gente, tudo de graça. Amém? Não vai cobrar nada. O servo disse: olha, chama todo mundo, eu quero todo mundo aqui para participar dessa janta comigo. Nem assim as pessoas vêm. Amém? A gente convida as pessoas, a gente não pede nada, nem assim elas aceitam o convite. Amém? Você vai ver a tristeza do dono da casa aqui, convidando todo mundo, todo preparativo, e as pessoas vão começar a dar desculpa para se esquivar de participar do pão espiritual, que é o ensinamento. Amém? Tem gente que não vem nem pelo decreto, ela vai inventar história que não pode, que não dá. Estou cansado. Amém? Agora então nesse tempo estou gripado, estou com febre. O que mais? Vou trabalhar, trabalhei muito ontem. É ou não é verdade? Aí diz o texto, ó, vamos lá, vamos pro texto. E todos, vamos lá, versículo 17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: 20, que já está tudo preparado, chama todo mundo. Verso 18. E todos a um começaram a excusar-se, a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, comprei um terreno. Maravilha, é claro que você comprando muitos terrenos, mas isso não quebrando o princípio seu com Deus. E importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Amém? Senhor, me perdoa, não vai dar para eu ir nessa ceia. Eu tive que comprar um terreno. Olha, comprei um terreno tão grande
Agora eu estou correndo atrás de arrumar alguém para capinar, as pessoas não querem nada para o trabalho. Olha, desculpa, para tudo quanto é lado, né? Quando a pessoa não quer fazer. É ou não é verdade? Comprou um terreno, glória a Deus. Vamos consagrar, vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar. Não, comprou o terreno porque tem mais tempo que o culto. Amém? O terreno, ele quebrou o princípio. O terreno passou a ser o Deus. Deus ficou para trás. Amém? Gente, porque tudo aqui é de Deus. Então, se Deus nos abençoou, o que a gente vai fazer? Consagrar a Deus aquilo que Ele nos abençoou. É ou não é verdade? E o que Ele faz? Ele dá uma desculpa. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Olha, eu adoro estar lá. Olha a falsidade. Olha, eu adoro estar lá no meio dos irmãos. Olha, os irmãos são bacanas, né? Animados, a benção. Não é, mas olha, os irmãos são muito animados. Olha, como Deus sabe como eu gostaria de estar lá, mas infelizmente eu comprei esse terreno aí e não vai dar não. Hein? Vou ter que comprar arame farpado, vou ter que fazer as coisas para poder, entendeu? Então o que aconteceu aqui? Ele deu desculpa para não participar das coisas espirituais. Você não conhece ninguém que dá desculpa não, né? Já convidou alguém a vender desculpa? Desculpa tão esfarrapada, né? É ou não é? Se pelo menos comprasse terreno, tudo bem. Às vezes nem terreno comprou. É ou não é? Ai não, estou com dor de cabeça. Nem dor de cabeça dá. Ela não quer vir. Amém? Isso aqui é de graça, hein? Se fosse por samba, todo mundo ia. Ia ou não ia? Enfim, diz assim, ó. E o outro, versículo 19. O outro disse, olha, comprei 5 juntas de boi. Que maravilha, virou fazendeiro. Eu vou experimentá-lo. Rogo que me haja por escusar. Olha, me perdoa. Eu comprei aí, juntei um dinheiro aí, ó. Comprei uma junta de boi. Agora tem que ir lá na fazenda. Agora eu virei fazendeiro. Tá? Vou comprar até um chapéu daquele, uma bota. E não vou ter tempo de ir ao culto não. Amém? Aí o texto vai dizendo, e outro disse, olha, casei, portanto, não posso ir. Senhor, me perdoa, estou em lua de mel. Não vai dar para ir não. Minha lua de mel é de 30 a 60 dias. Ouro vai comer, não vai dar não. Amém? Então as pessoas, gente, quando ela quer arrumar desculpa, elas arrumam. Amém? E o Senhor convidando. E eles dando desculpa, cada um dentro da sua desculpa. Tem gente que dá uma desculpa tão esfarrapada, né? A gente olha para a pessoa, está vendo que está mentindo. Não é? E aí, vamos lá no culto hoje? Ih, rapaz, não. Pegou uma gripe aí, rapaz. Não está nem gripado nada, está tossindo, forçando. Amém? Esse daqui é da desculpa da menorzinha. Não é? Comprou o terreno, vai dar. Comprou uma junta de boi, vai ficar difícil. Ó, me casei agora há pouco tempo. Vou dar um tempo da igreja, vou dar um tempo de Deus. Agora eu casei, né? Poxa, agora tem que aproveitar meu casamento. Amém? Não dá para aproveitar o casamento com outro casamento, fica mais bonito ainda. Amém? Tem que ter algo para alterar outro. Tem que quebrar um princípio para ter outro. Infelizmente as pessoas são assim. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. Na casa de Deus sempre tem lugar, já parou?
Hã? É ou não é? Sempre tem um banquinho para alguém sentar. Hã? Tem ou não tem? Ele manda chamar todo mundo, não quer nem saber. Chama aleijado, chama o coxo, chama o mendigo, chama todo mundo. Eu quero ver minha casa cheia. Amém? Foi feito isso? Foi. Vieram muita gente? Vieram. Mas o texto estava dizendo que ainda tinha lugar. Olha como é difícil as pessoas viver a vontade de Deus. Amém? Mesmo os coxos, mesmo o mendigo, mesmo alguns, também tiveram essa desculpa para vir. Porque ele manda chamar todo mundo, ainda tinha lugar. Amém? O nosso sonho é chegar aqui um dia e não ver lugar para ninguém sentar. É ou não é? Aí eu vou dizer assim, agora eu estou realizado. Amém? Olhar assim, não ter, sabe? Principalmente daqueles que gostam de chegar atrasados, ficar lá em pé lá atrás olhando. Não dá cadeira para eles não, deixa em pé. Amém? Então aqui o texto deixa bem claro que a distração é o início de toda tragédia. Amém? Basta qualquer coisa para distrair uma pessoa de Deus. Pronto, ela esquece de Deus. Aí o que tem que acontecer? Deus permite que aconteça uma tragédia para ela voltar a pensar em Deus. Tem gente que só pensa em Deus quando está passando por um problema. É ou não é verdade? Tem gente que só vai procurar Deus se acontecer algo. Enquanto estiver tudo bem, Deus fica de lado. É ou não é? A distração é o início de toda a tragédia. As pessoas vão se distraindo, elas vão se esquecendo das coisas de Deus, elas vão quebrando o princípio, e ela chega como chegou Sansão, todo quebrado, sem os olhos. Amém? Perdeu totalmente a visão. Para finalizar, vamos fechar o assunto. Aí diz aqui, ó, versículo que eu parei, Lucas 14, verso 24. Verso 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ter uma comunhão com Deus. Amém? Porque vivem quebrando o princípio. Tem lugar que está cheio, mas não tem comunhão com Deus. Ali é quebra de princípio. Ali não há ensinamento de Deus. Ali é ensinamento do homem. Amém? É por isso que muitas coisas parecem ser e não é. O reino de Deus é assim. Ele não vem com aparência. O reino de Deus não é porque está cheio. O reino de Deus é quando não há quebra de princípio. Amém? Você entendeu isso ou não? Solte suas mãos então, dê uma forte salva de palmas.